Boa tarde. Até uma satisfação tê-los novamente em nossas aulas, tá? E já vou começar dando um aperto em vocês. Vamos imaginar o seguinte, que vocês estão numa fase, numa reta final, de um objetivo, de um foco de vocês, que é fazer o Enem. Bem, o que eu quero dizer com isso é que cada minuto, cada segundo que vocês estudam é importante para esse objetivo. Deixa para descansar depois. Agora é momento de seriedade, de objetividade. Bem, só recordando as atividades anteriores, poucos alunos da terceira série entregaram as atividades. O que eu espero que agora seja outra perspectiva. Vocês tenham outro compromisso, realmente assumam essa postura de mudança de comportamento, porque só assim nós unidos vamos chegar mais adiante. Não adianta se alguém faz a parte e o outro não faz. Não funciona desse jeito. Nosso trabalho é de parceria. Precisamos muito dessa parceria de vocês, do compromisso de vocês com as obrigações escolares. Mas, já falei isso, agora vou dizer para vocês o que é que nós vamos trabalhar durante o mês de junho. Durante essas 4 semanas de junho. Nós vamos trabalhar o tempo condicional. E o que seria tempo condicional? Já está imposto através de uma condição. Então, nós vamos estudar durante essas 4 semanas como é que funciona o tempo condicional, quais são as características desse tempo condicional, suas formações, enfim, tudo que diz respeito a esse assunto. E eu já tive experiência em outros momentos de receber pais dizendo que o aluno no bimestre tinha estudado um assunto só, porque ele pegou lá e tinha tempo condicional. Então, já vou dizendo para vocês, vocês devem ter estudado de maneira mais superficial esse assunto, quando nós estávamos já no 9º ano, por exemplo. E é o seguinte, o tempo condicional, ele, para que funcione na sua integralidade, ele precisa de 6 tópicos gramaticais. Então, não é um conteúdo só magrinho, não. É um conteúdo que vai ficar bem gordo, né? Volumoso, porque ele vai precisar de 6 conteúdos na verdade. Então, o que é que eu pretendo? Trabalhar essa revisão já pelo nível, pelo estágio em que vocês se encontram durante o mês de junho, tá certo? Eu falei que quando vocês estudavam no 9º ano, possivelmente a gente tenha passado um bimestre inteiro falando sobre isso. Então, ele tem uma formação bem complexa, exatamente por conta dessas variedades de conteúdos que são aplicados no tempo condicional. Bem, eu também vou apresentar para vocês, hoje nessa aula inicial de retorno, vocês estavam de férias, vocês estavam em gozo de férias e agora retornaram, então voltaram com vontade, né? Férias forçadas, mas não deixa de ser férias. Então eu trouxe para vocês um resumo, onde eu vou mostrar o pouquinho que a gente tem como forma introdutória para a aula de hoje, ok? Bem, gente, o tempo condicional, eu trouxe aqui uma tabela ilustrativa, né, que fala, eu falei de 6 conteúdos, não é isso? E aqui a gente tem, logo em cima, essa condição 0, tá? Depois vocês vão ver isso na sequência. Depois a gente tem a primeira condição, a segunda condição e a terceira condição. Cada condição dessa, a primeira, a segunda e a terceira condição, elas funcionam com a base de 2 conteúdos. Então, se eu tenho ali 4 condições, então eu não teria só 6 conteúdos. Mas, na verdade, só são 6, porque essa condição 0 aqui, essa condição 0,
ela já faz parte de uma delas, particularmente da primeira condição. Ela vai aparecer, portanto, nós vamos fazer uma observação à parte com relação a essa condição zero, porque vocês vão trabalhar a primeira condição, a segunda condição e a terceira condição. Tá? Então, esses exemplos aí, que são meramente ilustrativos, mas você já pode ir tentando fazer as traduções para perceber como é que o assunto funciona, qual é o caminho que esse assunto segue, tá certo? Como é que o princípio básico, elementar, que esse assunto deve ser observado. Aí eu tenho aqui as definições que nós vamos colocar para vocês agora. O tempo condicional, tá? Gente, e quando se fala de condicional, é aquela tal coisa, deve ter a imposição de algo, que esse algo seria o se. O se é quem impõe esse tipo de condição. Por quê? Se você vai fazer uma coisa e não foi possível fazer, teve um motivo. Então, esse se é o fator impositivo que pode determinar ou não que essa ação seja praticada. Eu costumo, a grosso modo, dizer, tá? Porque isso não é uma definição literária, é uma definição que eu criei, porque eu acho que o aluno se apropriando dessa definição, ele consegue até entender melhor o assunto. É que o tempo condicional, ele não apresenta ações que certamente irão ocorrer. Elas podem ocorrer, mas também podem não ocorrer. Isso é o efeito impositivo da condição. Então, tem coisa que você planeja e consegue fazer, mas tem coisa que você planeja e não pode fazer porque foi impedido. E essa condição é assim, tá certo? Então, eu diria o seguinte, que essas condições, elas podem ser executadas ou não. Uma frase condicional, por exemplo, ela é formada por duas orações. Ou seja, cada frase condicional é formada por duas orações. Opa! Duas orações. Então, já estou falando de tempo composto. Não é isso? Isso não é mais um período simples. Já é um período composto. Logo, quando você trabalha um período composto, até mesmo na sua língua materna, você já nota, você já percebe o grau de dificuldade que tem. Porque quando você vai partir por um período composto, por exemplo, por coordenação, é até mais simples. Mas quando você vai trabalhar um período composto por subordinação, é complicado. Se você pegar o período composto com orações adverbiais, você vai notar que tem muita coisa. Mas isso aqui no inglês, a gente vai tentando mostrar para vocês que é como se você estivesse estudando um assunto desse, fazendo uma revisão de tempos verbais que você já viu, que você já se apropriou durante essa trajetória toda das séries iniciais até você chegar no estágio que se encontra hoje, que é o terceiro ano. Bem, quando você vai formar as orações condicionais, você vai observar o seguinte, que essas orações, elas são formadas por duas. Então, a primeira oração é o que a gente chama de oração principal. Já a segunda oração é chamada de oração condicional. Ou seja, é uma ação que expressa a ação em si, tá? E a outra, que eu vou até dar uma consertada aqui, gente, eu vou dar uma consertada aqui nessa parte, porque aqui seria a letra A e letra B. Aí tá aparecendo letra C e letra D. No caso aí seria A e B. A A é a oração principal. É aquela que exprime a ação em si. E a segunda é a oração condicional, que exprime a condição. Geralmente, aí eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa palavrinha geralmente, que às vezes eu faço essa pergunta na sala, mas aqui eu quero dizer o que seria o geralmente. O geralmente não é tudo, o geralmente não é pouco, mas o geralmente é quase tudo. Então, o que seria a introdução? O começo. O começo da oração condicional, normalmente, geralmente, é feita por if, que é esse se. Se eu estou dizendo geralmente, não estou dizendo que é tudo,
Quero dizer que em outras oportunidades pode ser que não tenha e pode ser que tenha outros termos, que é o que nós veremos em aulas, na sequência das aulas a gente vai ver. Então, na maioria das vezes, quase que em sua totalidade, a oração condicional começa pelo if, tá certo? As frases condicionais, elas normalmente apresentam essa estrutura daqui, tá? Apresentam essa estrutura aqui, que no caso aqui seria a letra A. No caso aqui seria a letra A. Essa outra, a letra B, e essa última aqui, a letra C. E o que é que ocorre? Quando eu falo de... As frases podem exprimir esse tipo de condição, é porque uma condição provável é o da letra A, ou seja, o que é provável, o que está mais próximo, está mais perto da realidade. Como eu disse, elas não são efetivamente concretas, mas elas podem ser. E a condição que fica mais perto dessa realidade é a condição provável. A outra é improvável, ou seja, é um afastamento da realidade, vai ficando mais difícil. E por último, que seria a letra C, vocês vão consertar aí no caderno de vocês, por favor, vocês consertem aí, que vai ser a letra C, é a condição impossível. Aí é o que a gente chama de situação hipotética. Se é impossível, é aquele caso que o se impôs uma condição tão forte que não consegue mais que aquela sentença ocorra. Aí aqui a gente tem como é que funciona esse tipo de condição. Tá? Nós vamos ter a oração principal, que expressa a condição, e a oração condicional. Ou seja, a primeira vai ser formada com o futuro com will e a condicional com simple present. Na condição improvável, nós vamos começar com o condicional, que é o would, mas é o condicional simples, mais o passado simples. E na condição impossível, a gente vai ter o condicional perfeito, mais o passado perfeito. É muita coisa para você abordar numa aula curta. Mas no processo normal, gradativo, sistemático e contínuo, nós vamos percebendo essas particularidades todinhas. Então, gente, por hoje, eu queria parar por aqui. É muita informação. Quando for na próxima semana, eu vou dar seguimento, já iniciando, fazendo assim um pequeno comentário sobre verbos, tá? Sobre verbos, tá? Muito obrigado e até a próxima semana.